Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Wenderson, eu sou engenheiro eletricista e hoje eu escolhi um tema que está sendo muito falado nessas redes de emprego, TV, jornais, que é a questão do etarismo do mercado de trabalho. Então eu vou falar sobre a minha experiência sobre isso, né? Sobre o que eu vejo, o que eu leio, o que eu assisto. É uma opinião minha sobre esse assunto, né? E tentar demonstrar para vocês o que eu penso sobre isso. Esse assunto de etarismo, ele começou a ser mais divulgado, principalmente depois da reforma de 2019, quando o governo, os deputados, votaram o aumento do tempo de contribuição do INSS. Antigamente, uma pessoa que trabalha na indústria, em áreas insalubres, ou que trabalha expostas com periculosidade, você se aposentava ali com 25 anos de trabalho, né? Para quem começa a trabalhar com 20 anos, mais ou menos aos 45 anos já está se aposentando. E hoje o que aconteceu depois da reforma? É que as pessoas que se aposentariam com 45 anos, mais ou menos, eles estenderam isso para 65 anos. Então aumentou aí mais 20 anos de contribuição. E isso agora já começou a pegar, né, a pontuar nas contratações, né, de profissionais acima dos 40 anos. As empresas, elas estão preferindo contratar profissionais abaixo ali de 40 anos, mais ou menos. Hoje, quando você é demitido aí com 45 anos, 40 anos, voltar ao mercado de trabalho é um desafio grande. Entendeu? Você tem que, muitas vezes, ter uma indicação de emprego muito forte para você conseguir retornar ao mercado de trabalho. É importante a gente salientar, gente, que a definição dos requisitos da vaga, isso aí é de responsabilidade das empresas, né? As empresas contratam de acordo com o que melhor convém para elas, né? Dependendo também do tipo de serviço, do tipo de contratação, tipo de cargo, né, que está sendo disponibilizado, uma pessoa ali com mais de 40 anos também muitas vezes 40, 55 anos, 50 anos, ele não vai conseguir, principalmente se for um trabalho mais físico, né? Um trabalho mais braçal. Então isso vai impactar no rendimento dele. Então é importante a gente entender que esses requisitos de contratação, quem define são as empresas. Né? O que a gente pode fazer, né, depois dos 40 anos? A gente tem que ir trabalhando e a gente sempre tem que ter um plano B. Né? Você tem que ter um plano B quando você começa a entrar nessa fase aí de 35, ultrapassando os 40 anos, porque ainda mais agora com esse aumento de tempo de contribuição, né? É importante você ter um plano B, abrir uma MEI, prestar serviço de alguma coisa fora o seu trabalho, entendeu? Abrir uma outra fonte de renda, né? E já se preparando, né? Para o que possa acontecer aí. Porque de 40 anos a 65 é bastante tempo. São aí 25 anos. E trabalhar 25 anos, gente, contribuir por mais 25 anos com o INSS, isso não é brincadeira, é muito tempo. As empresas parece que elas estão aguardando, ou elas estão esperando que o governo crie algum incentivo, né? Uma redução de impostos, algo assim, né? Que justifique elas contratarem pessoas acima de 40 anos. Acima de 40, 45 anos, né? 50 anos mais ou menos. É uma coisa engraçada porque eu acredito que quanto mais experiente, né, mais você pode fazer diferença nas empresas, né?
Logicamente, com um profissional mais sênior, você tem que aproveitar a experiência dele para ele galgar cargos mais de liderança, mais de supervisão, não é verdade? Mas me parece que as empresas elas não estão tendo compensação, alguma coisa assim, para contratar pessoas mais velhas, e elas estão esperando alguma lei, algum incentivo, alguma redução de impostos, né, que beneficiem elas, né, que elas possam aí aumentar esse número de contratação. São muito poucas empresas hoje que estão contratando em pessoas aí de mais de 50, 55 anos. São mais empresas de supermercados, essas grandes redes varejistas de peças, mas é sempre assim para trabalhos assim, mais físicos, né? Trabalhos mais físicos. O que eu digo para vocês? Se todas as portas se fecham, né, no mercado de trabalho, se as portas começam a se fechar no mercado de trabalho, principalmente para o pessoal de 40 a mais, 50 a mais, pôr em prática o plano B. Aí você fala assim, empreender. Gente, empreender muitas vezes pode pensar assim, empreender é um sonho. Empreender hoje no Brasil, na situação que nós estamos, ele deixou de ser um sonho e passou a ser uma necessidade. Porque antes de você empreender e abrir um negócio aí, de uma coisa que você vê que tem um mercado, que vai ter boa venda, né, que tem boa saída, que você vai conseguir ali, pelo menos pagar suas contas básicas, né? E do que você ficar aí dias e mais dias, meses e mais meses, mandando currículo, não tendo retorno, entendeu? Isso gera toda aquela expectativa e as contas só vão acumulando, né? O Brasil já está aí com milhares de pessoas com nomes negativados, né? E isso define bem, né, a situação atual do país. Não tem muita negativação de nomes devido a dívidas, né? Então a gente quando começa a chegar nesse ponto aí de 40, 45 anos, você sempre tem que ter um plano B, né? Quando as portas se fecham, abre sua porta. E encarar as demissões né, de uma forma normal, gente. A gente trabalha para quem precisa da gente. Isso aí não tem jeito. O empregador, quando ele vai demitir, ele tem as razões dele, ele tem as escolhas dele, né? E, às vezes, se ele não precisa da sua experiência, isso aí é uma decisão dele, cabe a gente aceitar, né? E aquele negócio, quando separou, o casamento acabou, é cada um pro seu lado e todo mundo correr atrás, né? De retornar ali, né, as suas funções da forma mais rápida possível. Então uma saída para a gente realmente é empreender, não ficar parado, não ficar aí, né, mandando currículo e tal, não sei o quê, não tem resposta, e os meses vão passando, as contas vão acumulando, né? Se você conseguir, se for uma pessoa bem ativa aí nas redes sociais, se você conseguir uma indicação, também é um bom negócio, porque hoje muitas contratações, a maioria das contratações é por indicação, entendeu? Se você conseguir uma boa indicação, isso também é válido, isso anda uma contratação muito mais rápida do que enviar currículo, né? Porque muitas vezes essa seleção de currículos é feita por máquinas nessas empresas, né? Essas grandes empresas, né? E então isso é uma forma aí também, essa forma de indicação, uma forma de você driblar e acelerar a sua recolocação, tá? Então, o que eu posso dizer para vocês é que empreender pode ser um caminho, empreender não é fácil, você precisa reestruturar, você precisa estudar bastante, né? Aquele ramo ali que você resolveu seguir, né? Para que tudo dê certo, né? E tentar ao máximo ali voltar com sua vida à vida normal, né, gente? Não vamos ficar de cabeça baixa, não, porque crises de governo, mudanças de comportamento de sociedade relativos à contratação de trabalho, isso aí sempre acontece, tá?
E a gente tem que continuar aí, né? Não podemos nos entregar aí, entrar em depressão, essas coisas, não. A gente tem que reagir e tentar evoluir, tá? Então a minha frase que eu sempre deixo para vocês é: trabalhe para quem precisa de vocês e ajude quem precisa de ajuda. Entendeu? Então vamos seguindo em frente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí, né? Eu falei um pouco sobre o meu ponto de vista, não posso estender muito não, para o vídeo não ficar muito longo. Então, daqui a pouco eu vou lançar mais vídeos aí, vocês vão me acompanhando aí, me sigam, compartilhem aí, para que o YouTube possa encaminhar esse vídeo para mais pessoas, entendeu? E a gente sempre, nós sempre vamos estar aí, sempre vou estar aí fazendo vídeos, conversando com vocês, mostrando a minha experiência sobre as coisas que eu já vi, eu já vivi, e as coisas que eu observo, né? Vamos tratar as coisas, as mudanças que ocorrem na sociedade, gente, de uma forma natural, tá? E bola para frente. A separação, às vezes, ela é necessária e nós temos que seguir em frente, nós não podemos baixar a cabeça. Trabalhe para quem precisa de você e ajude para quem precisa de ajuda. Um grande abraço, tá? Se gostou do vídeo, clique aí, dê um like aí, compartilhe, né, se tiver gostado do vídeo, e até mais, tá? Até o próximo vídeo.